Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com Deus, diga aleluia. Aleluia. Maravilha. Pegue a Bíblia e a palavra do Senhor. Procure aí a epístola de Judas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa epístola é um manuscrito que não é dividido em capítulos. É um manuscrito pequeno. Ele tem divisória só em versículos. Judas, versículo de número 9. Está logo antes do Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, e logo achando aí, veja o versículo de número 9. Bendito e louvado é o nome do nosso glorioso Salvador. Aleluia. Epístola de Judas, quem achou, diga amém. Versículo de número 9 está escrito assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Glória a Deus. Então hoje, início da tarde da terça-feira, é o segundo dia da campanha com o tema Está Repreendido. E este tema, ele é seguido no nome de Jesus. Está repreendido é o tema, e nós completamos falando no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o mal está repreendido. Tudo que não presta, tudo que é do inimigo desse mundo, de pecado, tudo que é do maligno, no nome de Jesus, esta semana clamamos, falando, está repreendido. Está repreendido. Olho gordo, feitiçaria, inveja, palavra de derrota, perseguição, calúnia, desemprego, enfermidade, está repreendido no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desocupe as tuas mãos, nós vamos clamar agora. Aleluia. Tiramos aí alguns minutos de oração. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro clamor da tarde de hoje. Aleluia. Levante as tuas mãos. Se você quiser, em um gesto de fé e de propósito, direcione as tuas mãos para a tua casa, o teu local de trabalho. Talvez você tenha um amigo ou até um parente que está enfermo, está hospitalizado. Direcionar, pastor, não sei para ficar no hospital onde ele está. Tente, localiza aí. Busque mais ou menos a direção. Então só levante as tuas mãos para cima, aleluia. E você vai orar, vai clamar junto comigo. E no nome de Jesus nós vamos repreender, nós vamos falar. Está repreendido, está repreendido. Todo espírito de morte está repreendido. Todo espírito maligno do diabo está repreendido. Pode clamar, abra tua boca e clama na presença do Deus vivo. Aleluia. Oh, bendito e eterno Deus, oh glória. Ao Senhor sim, tributamos toda a honra, também toda a glória. Ao Senhor louvamos, ao Senhor adoramos. Ao Senhor nos reunimos aqui de segunda a sexta-feira, no horário das 12 horas. É para o Senhor que apresentamos o nosso clamor do meio-dia. Em tua presença que estamos, é para o Senhor que vivemos. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Isso está escrito na tua palavra. O Senhor é o nosso juiz, o justo e verdadeiro juiz. Olha para as tuas filhas, para os teus filhos, nesse momento com as mãos levantadas, em um gesto de fé, orando e proferindo o tema desta semana. Está repreendido, está repreendido, está repreendido todo mal, está repreendido toda perseguição, está repreendido a toda maledicência, está repreendido a toda obra do maligno, está repreendido no nome de Jesus. Toda seta de enfermidade, todas as doenças, repreendido, está repreendido, seja repreendido, a enfermidade seja repreendido, o envelhecimento precoce está repreendido, as varizes estão repreendidas, a enfermidade do coração
repreendido o desemprego, está repreendido o demônio da miséria, está repreendido em nome de Jesus a falta de fé, está repreendida a macumba, está repreendida em nome de Jesus o feitiço, está repreendida em nome de Jesus obra de magia negra, obra de voodoo. Falamos e declaramos, aleluia, no poderoso nome do Deus, nosso Salvador Jesus, repreendida toda a macumba feita com terra de cemitério, toda a terra de cemitério que foi lançada na porta desta casa, na porta desse comércio, toda a terra de cemitério que foi jogada em cima do telhado, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito do crime está repreendido, todo espírito da marginalidade está repreendido, toda a perseguição está repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal está repreendido. Em nome de Jesus, toda afronta está repreendido. Em nome de Jesus, todo desânimo está repreendido. Pai, para a glória e louvor do teu nome, faz segundo a tua serva pede, faz segundo o teu servo pede, realiza o desejo desse coração, Pai, no nome de Jesus, aleluia. Eu rogo a ti, ó Pai, retribui aos teus filhos tudo que eles pedem por mim, retribui a cada um 4 vezes mais, traz a tua bondade e resposta 4 vezes mais abundante sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, fala conosco através da tua palavra, que a tua genuína palavra venha sobre nós e que ela produza um grande resultado para a tua irmandade. No nome de Jesus oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Quem crê que o teu clamor já foi recebido nos céus, diga glória a Deus. Amém. Pode sentar, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, faça isso. Isso, abra a boca para adorar ele também, ô glória. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas o arcanjo Miguel, ele disse: o Senhor te repreenda. Glória a Deus. Esse personagem Moisés é um dos homens mais emblemáticos da Bíblia. Para o judeu ele é como a gente fala assim, a gente brasileiro, quando quer destacar alguém, até mesmo elogiar, então a gente fala, ele é o cara. Para o judeu Moisés é isso, ele é o cara, é o homem dos homens quando se trata do judaísmo, pois deu início com ele a lei, então que é conhecida a lei de Deus como a lei de Moisés. Moisés, ele não é israelita, ele não é um homem israelense, ele é um egípcio, porque ele nasceu no Egito no ano de 1637 a.C., diz os historiadores, é a data precisa do nascimento de Moisés. Mais de 3.600 anos longe de nós está a história de Moisés, a vida de Moisés. Ele nasceu no Egito em uma época em que havia um decreto muito forte contra o povo dele, os hebreus. O decreto era que todo menino que nascesse tinha que ser sacrificado, tinha que ser jogado ao rio Nilo para ser devorado pelos crocodilos. O rio Nilo é um rio muito cheio de crocodilos, historicamente é registrado que há muitos séculos atrás, alguns milênios atrás, o número de crocodilos na região do Nilo era muito maior do que na atualidade, mas muito mesmo, e um muito de uma forma exagerada, era uma quantidade muito alta, pois os crocodilos eram venerados. Existia um Deus que era considerado uma das divindades maiores que existia no panteão egípcio, e esse Deus ele era na forma de um crocodilo. Logo, quando para um egípcio se fala dos crocodilos do rio Nilo,
era o exército desse Deus, Sobek, esse Deus crocodilo dos egípcios. Então todo menino que fosse jogado no rio Nilo, automaticamente seria devorado pelos crocodilos. Então Moisés, ele nasce da família da casa de Levi, seu pai Amrão, sua mãe Joquebede, seus dois irmãos Miriam e Arão eram da tribo de Levi. E o que acontece é que quando ele nasce, a sua mãe vê que ele era muito bonito, e Moisés vem exibido depois já de 80 anos de idade, foi que ele escreveu essa parte do livro do Êxodo, logo no início, e ele faz questão de dizer que quando ele nasceu, a mãe dele disse que ele era muito bonito. Então a mãe dele escondeu ele 3 meses dentro de casa, depois já não tinha como mais esconder Moisés. Ela deu uma ideia, fez um pequeno leito de madeira de junco e levou e colocou no Nilo. Está escrito que de longe a irmã dele, Miriam, ia acompanhando em uma das margens do rio Nilo o trajeto que Moisés, dentro daquela pequena embarcação, estava fazendo. E Deus, é claro, pela mão de Deus, que aquele pequeno cesto, aquele pequeno barquinho de junco, foi levado pelas correntezas e a força do vento, logo para a região do palácio, aonde as princesas desciam para banhar-se nos seus rituais, nos seus sacrifícios, nas águas do rio Nilo, que também era considerado uma outra divindade. O rio Nilo, para o egípcio, para muitos até hoje, é uma divindade, é um Deus. Imagina lá, há 3, 4, 5 mil anos atrás, como é que não eram os cultos e a veneração que eles faziam às suas divindades. Nós temos hoje, atualmente, testemunho na Índia, o rio Ganges, como é lá o sacrifício, a peregrinação que povos fazem de vários lugares, de vários países, de várias províncias daquele país e dos outros países vizinhos, das regiões, porque eles têm que as águas sujas daquele rio são sagradas, são águas que curam, são águas que prosperam. No entanto, é que eles viajam milhas e milhas de léguas carregando os seus defuntos para sepultar naquelas águas. E é natural, se você procurar, tem matérias de vídeo, matérias escritas, muitas fotos, as pessoas beberem daquela água, que eu creio que muito mais vezes que 7, sujas mais do que as águas do nosso imponente Rio Madeiro, que é uma água barrenta. Lá a água, além de ser barrenta, é uma água podre de muitos corpos, não só de pessoas, irmãos, mas animais também, aves, são levados para ser sepultados naquelas águas. Animais são sacrificados ali na margem ou dentro das águas do rio Ganges, e o povo vai lá, mergulha, bebe aquela água, lava crianças, batiza no ritual deles crianças, anciãos. Então eles têm uma crendice nas águas. Tenta imaginar como não era na época de Faraó, na época de Moisés, a idolatria do paganismo com respeito a banhar-se nas águas do rio Nilo. A princesa desce, e quando ela desce, está escrito que ela percebe a presença da criança Moisés, que não se chamava Moisés, não tinha nome ainda, era só a criança. E de repente ela vê ali aquele pequeno barco e vai buscar com as suas criadas, e as criadas apresentam para ela: é um menino bonito, tem cara de hebreu. Isso aqui é uma das crianças das mulheres hebreias. Então logo aquela moça, historicamente, aquela princesa era conhecida como a trombeta do Egito. Historicamente é registrado que até o faraó, o pai dela, quando ela falava e recebia, segundo o misticismo dele, um oráculo, uma visão, uma revelação, ou ela entendia que deveria proferir palavras, até o faraó parava e acatava as palavras que a sua filha, a princesa trombeta do Egito, falava. Não é à toa que ela era conhecida misticamente como a trombeta do Egito. E ela diz: então, nós não vamos jogar esse menino nas águas novamente, vamos criar esse menino. Eu vou criar esse menino em tudo que eu possa investir na vida dessa criança, eu vou investir.
E de repente chega Miriam, a moça Miriam, e disse: olha, eu estou vendo essa situação, tem horas, eu tenho uma ideia para a senhora majestade, para a senhora princesa. Que tal procurar uma mulher também da casa dos hebreus, para que essa mulher cuide dessa criança, amamente essa criança e dê os seus primeiros ensinamentos, e quando chegar na idade, a mulher te devolve a criança e você vai criar e instruir em todos os segmentos do Egito. E foi uma boa ideia para aquela mulher, as palavras daquela adolescente chamada Miriam. E Miriam, muito esperta, ela vai e busca a sua mãe e apresenta a princesa. Logo ela estava fazendo o quê? Ela disse: eu vou levar o meu irmão para dentro de casa novamente. O meu irmão não vai ser criado por outra mulher da casa de Abraão, não. O meu irmão vai crescer comigo, com o outro nosso irmão, vai crescer com o papai e com a mamãe dentro de casa. E foi isso que aconteceu, aleluia. Moça esperta, moça de Deus, com visão de Deus e vivendo o propósito de Deus, e tudo para a glória e para louvor do nome do Deus Todo-Poderoso, da casa de Arão, para a glória do nome do Senhor. Passou o tempo, o menino alcança a idade e é devolvido agora aos braços da quem se chamaria a mãe de Moisés. E ela pega Moisés, apresenta a Faraó, entrega Moisés aos sacerdotes, não judeus agora, egípcios. E Moisés, está escrito que ele foi instruído com requintes de muitos detalhes em toda a cultura egípcia, em tudo que você imaginar, e nas artes da guerra, a ponto de alguns historiadores antigos registrar que ele, como general das tropas do exército de Faraó, venceu muitas batalhas, trouxe para o Egito muitas conquistas e muitas vitórias, e aumentou a fama de Faraó por intermédio da intelectualidade, da capacidade daquele nobre que era, como diz, um híbrido, um moço judeu, mas que tinha nacionalidade egípcia e vivia como os egípcios. Mas ele sabia que ele não era egípcio, ele sabia que ele fazia parte do povo que Deus prometeu a Abraão, que faria um grande exército, um grande povo, que Abraão passara para seu filho Isaque, Isaque passara para seu filho Jacó, e Jacó passara para os seus 12 filhos e a sua filha, todas as promessas de Deus. Então Moisés sabia que ele estava como general das tropas de Faraó, e que ele carregava anel, carregava colar, e que tinha vestes de nobres egípcios, e que carregava espada, escudo, e tinha uma imponente carruagem puxada por muitas éguas poderosas lá do Egito. Mas ele sabia que ele tinha um nome, que ele tinha um pai, que ele tinha uma mãe, que ele tinha um casal de irmãos. Ele sabia que ele era dos hebreus e que era servo do Deus Altíssimo, o poderoso Criador do céu e da terra. Aleluia. Então Moisés, um dia ele assiste um homem ferindo um hebreu, um egípcio ferindo um hebreu, e logo ele vai lá tomar as dores. Está escrito que ele abateu aquele egípcio e enterrou o corpo dele na areia. E depois de um certo tempo tinha dois hebreus brigando. Aí Moisés foi lá para tentar separar. Olha, nós somos irmãos, nós somos do mesmo povo, não vamos brigar, vamos viver unidos. Aí um deles olhou para Moisés assim: ó, vai querer fazer comigo igual tu fez com o egípcio também? Aí Moisés: eu pensei que ninguém tinha visto. Um egípcio não viu, mas um hebreu viu. E o hebreu foi que lançou a perseguição e a afronta contra o seu próprio irmão Moisés. E logo entra em casa o que Jesus disse, que um dos profetas, dos menores profetas do Antigo Testamento falou: o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Você sabia que o ímpio não se preocupa muito com a gente? O que a gente faz aqui dentro? Quem é que recebe a oportunidade? Quem prega, quem canta, quem ora? Você sabia que o ímpio lá fora não se importa quem rege o círculo de oração, a mocidade, as crianças, o grupo de varões, novos convertidos, o grupo de ancião?
ou de anciãs, eles não se importam quem é professor, professora da escola bíblica dominical. Os ímpios não estão nem aí para quem trabalha limpando o templo, para quem organiza quando vai ter evento. Eles não estão nem aí quem é o convidado para a pregação, para a palestra, para o ensinamento, o cantor, a cantora. Eles estão nem aí, mas o crente se importa. O crente é quem fica olhando, buscando falha na vida do outro. E não é do ímpio, é da vida do outro crente, para acusar, para tentar derrubar, para tentar tirar da posição, para tentar usurpar a posição. Às vezes é o primeiro que busca prejudicar o segundo auxiliar, para tirar o auxiliar segundo e colocar um amigo dele. Às vezes é o segundo que quer derrubar o primeiro para arrancar do lugar, porque na lógica quem assume o primeiro lugar é o segundo auxiliar. Foi isso que aconteceu com Moisés. O irmão dele mesmo, se vai querer me matar também agora, enquanto matou o outro, eu vi o negócio lá. Aí Moisés disse: esse negócio, o faraó vai descobrir. Quando o faraó descobriu que eu matei um egípcio, ele vai mandar matar. Aí Moisés foge, vai embora para a terra de Midian. Lá em Midian, ele encontra a casa de Jetro, ou Reuel, é o mesmo personagem. E lá ele vai se instalar, vai trabalhar. E ele avistou uma das filhas de Jetro, chamada Zípora. E a moça vai entender que era bonita. E eles se namoraram, casaram, tiveram 2 filhos. O tempo passou, depois de 40 anos desse episódio, que Moisés fugiu, ele estava apacentando o rebanho de seu sogro, e ele está perto do Monte Sinai. E quando ele avista uma parte do Monte Sinai, ele vê uma bola de fogo, uma chama de fogo. Ele vê um arbusto pegando fogo. E aqui não chama muita atenção dele, é claro, de primeira vista, porque é normal no deserto algumas árvores pegar fogo. Na época mesmo do verãozão intenso, a combustão, dá uma combustão em muitas árvores, em muitos arbustos, e eles pegam fogo normal, natural. Aí Moisés vê, mas um arbusto já pensei tantas vezes, mas de repente ele para e diz: opa, esse é diferente, porque o fogo está queimando. Já rodeei com o rebanho para cá, já vim para o lado daqui, já fui para lá e volto agora. O arbusto continua queimando, alguma coisa diferente está acontecendo. Aí Moisés entenda no seu coração, onde ele diz: eu vou me aproximar para ver que fenômeno novo é esse. E de repente, quando ele vem se aproximando, ele ouve pela primeira vez na vida dele, com 80 anos de idade, aleluia, ele ouve a voz de Deus falando intimamente com ele, dizendo: não te achegue mais para cá, mas primeiro tire a sandália dos teus pés. E Deus chama ele pelo nome: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, para que tu se achegue até aqui, porque o lugar que tu está pisando, santo és. E Moisés tirou as sandálias e se aproximou. E Deus faz a ele o seu chamado para a glória e louvor do nome de Deus. Deus diz: Moisés, vou te mandar de volta para o Egito. Não vai voltar para lá, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Meu povo está lá já tem 400 anos. Foi o tempo que eu prometi para Abraão que eles ficariam lá. Depois falei para Jacó, meu servo, que 400 anos seria o tempo. Já chegou a época, o tempo. É este ano marcado desde a eternidade para salvar meu povo, para libertar meu povo, para transformar meu povo e levar o meu povo para o lugar aonde eu prometi. A terra da promessa, mana leite, verte mel. Terra de descanso, terra de paz, aonde eu vou habitar no meio do meu povo. Moisés olha assim e diz: mas cá entre nós, se perguntarem por lá quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Tu vai dizer para os anciãos de Israel ou dos hebreus. E se Faraó perguntar também, tu vai dizer a mesma coisa. Diga assim: o eu sou me enviou. Pronto, o eu sou. Mas ele para. Quando ele se aproxima do Egito, ele vai até, em primeiro lugar, a casa a qual ele pertencia, os anciãos hebreus. Ele disse: eu sou Moisés, Deus falou comigo e eu vim para libertar vocês, porque Deus disse que chegou o tempo. Deus falou que seria 400 anos. E se a gente começar a medir o tempo, desde quando Deus falou com Abraão até nós, 400 anos exatamente, Deus mandou eu vir
buscar vocês daqui, nós vamos embora para outro país. Eles olharam assim, disse: Moisés, quem é você? Quem é você para fazer isso? E quem foi que te enviou? Ele disse: o eu sou me enviou até vós. Aí, oh, coisa boa. Aí pega Moisés e leva para Faraó. Quando ele chega até Faraó, Faraó olha para ele e diz: me diga uma coisa, quem foi que te enviou para libertar esse povo, para levar esse povo para essa terra? Quem me enviou? O eu sou me enviou até você. E Deus disse: deixa aí meu povo, caminho de 3 dias pelo deserto, para um lugar aonde eu já marquei, para acontecer o primeiro culto coletivo do meu povo hebreu, aonde eu vou descer no meio deles e vou falar, e depois os levarei para a terra de Canaã, a terra da promessa. Faraó olhou assim: que sinal é que duvidade que Deus falou contigo? Aí Deus já tinha instruído ele a fazer isso. Moisés puxa a manga da sua túnica, está lá, e ele puxa aqui e mete a mão. Entendeu? Quando ele faz isso aqui, a mão dele saiu aqui. Quando ele colocou, estava limpa, saiu leprosa. Aí ele faz novamente, a mão dele saiu curada de novo. Aí Moisés pega o cajado dele, levanta, mostra para todos os que estão assistindo ali aquele episódio, e ele joga o cajado no chão, e o cajado vira uma serpente. Aí Moisés vai e pega na ponta do rabo da serpente, levando, o cajado voltou ao normal. Aí Faraó dá uma risada e saiu meus macumbeiros aqui e faz esse negócio. Meu macumbeiro consegue fazer essas coisas. E chamou os bruxos dele lá: vem cá, os magos, faz aí. Eles fizeram do mesmo jeito. Aí quando eles fizeram o último sinal, que o cajado deles se transformaram em serpente, Moisés solta o cajado deles, se transforma em serpente imediatamente e sai devorando os outros. Ele pega de volta e falando, como se estivesse dizendo: o poder do meu Deus é maior do que qualquer coisa que vocês estudam. Quem está operando esse sinal aqui é quem comanda todas as coisas. Quem me mandou bater aqui para dar essa palavra para Faraó e para todos os que estão ouvindo nesse momento, Moisés diz: é o Todo-Poderoso, eu sou. E esse povo precisa de alívio. E Deus mandou dizer: eu sou o alívio para o que está angustiado. Esse povo precisa de descanso. E Deus mandou eu vim aqui dizer: eu sou o Deus de descanso. Esse povo está doente, precisa de cura. O eu sou mandou vir aqui, porque ele é cura para quem está doente. Aí falaram assim: não vou deixar. E foi uma batalha, 10 pragas, dificuldades, mas o povo sai. Moisés leva esse povo, 3 dias depois eles param e Deus diz: vamos fazer um culto aqui. É onde acontece ali o episódio onde Deus manifesta a sua glória no meio do rebanho inteiro. Deus fala e o povo continua a viagem depois de alguns dias, e vai, aí se depara com o mar de juncos, o mar vermelho. Moisés toca nas águas, o mar se abre, eles atravessam a pés enxutos, aleluia. Quando eles terminam de atravessar, eles olham para trás, vem Faraó com o seu exército. Moisés toca de novo nas águas, as águas voltam, Faraó com o seu exército perece nas águas. Moisés sai peregrinando com aqueles mais de 2 milhões de hebreus pelo deserto, de fronteira, de país em país, e chega lá depois de quase mais 40 anos. Agora ele tem seus quase 120 anos de idade. Meu Deus. Moisés para, ele sobe em cima de uma montanha, Monte Nebo, ou Pisga, é o mesmo. Lá de cima ele avista as campinas de Jericó, da cidade de Ai também, cidade de Gibeão. Ele vê longe a que seria mais tarde chamada terra de Manassés, terra de Gileade. Olha, ele avista as palmeiras lindas das estradas de Jericó, em volta da imponente Jericó. Ele olha a margem direita, a margem esquerda do Jordão, e lá em cima Deus fala com ele: aqui é o lugar que eu escolhi para que tu finde os teus dias. Nesse tempo ele já tinha tirado a água da rocha, e Deus já tinha, por mérito de Moisés, Deus já tinha mandado carne, codornas em abundância para o povo comer.
Deus já tinha feito milagres extraordinários de cura e libertação para o povo idólatra do bezerro de ouro. A serpente que vinham e picava os hebreus e eles morriam, foi feita uma serpente de bronze colocada em cima de uma haste, e quem fosse picado pela serpente aqui da terra, olhando para aquela serpente de bronze, era curado, o veneno parava na mesma hora, e muitos outros milagres já haviam acontecido por intermédio de Moisés. Foi um homem poderoso, forte, poderoso em palavras, em sinais, em obras. Ele já tinha sido perseguido, desafiado por algumas pessoas que não aceitavam como líder. E Deus já havia feito um sinal inédito, que era abrir a terra e engolir todas aquelas pessoas. E o povo se reuniu e atirou pedras dentro daquele fosso e fez um monturo de pedras. E depois trouxeram um tipo de combustível, jogaram por cima, e alguém traz uma tocha e atearam fogo. Queimou, destruiu, está escrito. Morreu a casa de Datã, de Abiram, de Corá. Escapou as crianças, porque uma criança não pode ser penalizada pela culpa dos adultos. Deus não é injusto. Por isso que no livro dos Salmos nós encontramos cânticos dos filhos de Corá. São os filhos, é a linhagem daqueles que se rebelaram contra Moisés, mas aqueles meninos não podiam pagar pela culpa dos pais de Deus, separou eles, e os adultos ficaram no meio da rebelião. 200 pessoas se rebelaram. Percebe-se que às vezes quem vai te perseguir não é um número grande. Pode ter aqui 100 pessoas de membro nessa igreja, de vez em quando vai surgir um motim de rebelde. É 3, 4, 5, 10 no máximo, é pouco número, aleluia. Mas bendito e feliz é aquele que nunca se alia ao rebelde, que nunca se associa ao murmurador, que nunca faz aliança com quem persegue outro crente e até mesmo o ímpio, aleluia. Feliz é o homem que tem prazer em viver na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e se desvia da aparência do mal para servir o Senhor. Não se preocupa com quem fala mal da tua vida. Não se preocupa com quem te rejeita, quem te persegue. Não se preocupa com aquela mulher lá, com aquele homem. Deixa ele na mão de Deus. Prossiga olhando para o alvo que é Cristo, servindo ao Senhor, porque se justifica. Não se preocupe em se justificar, em tentar argumentar para se defender. Fique quieta, calado, tranquilo, servindo ao Deus vivo, porque Ele é o teu juiz, é o teu justificador. Ele vai te justificar na hora exata. Lembrei do pastor Manuel Sabino, saudoso Manuel Sabino. Ele contou que quando ele esteve no estado da Bahia, uma mulher se levantou contra a casa dele, o ministério dele lá. Ele é pastor presidente do estado da Bahia. E essa mulher inventou tanta fofoca, tanta calúnia dele, que um dia ele pegou e disse: eu vou me defender dessa mulher, porque a igreja está olhando para mim com um olhar mal, a igreja está acreditando. E o Espírito Santo fez assim para ele: não fale nada, porque eu estou trabalhando. Para encurtar, esse negócio foi parar nos tribunais lá na Bahia. Lá no dia da audiência foi um outro homem que não tinha nada com a história, mas ele estava a par de todo o assunto e tinha documentos comprovando a inocência do pastor Sabino. E antes do pastor entrar naquele tribunal, Deus usou uma pessoa para falar para ele: fica tranquilo, porque eu já preparei alguém que vai falar por ti, para que tu seja justificado. A audiência vai daqui, aquela mulher, ele contou isso, ele falou para mim. Ele falou, ele já é meu xará, né? Manuel Sabino e Elvis Sabino, ele nem parente nós éramos. Aí disse: meu xará, eu estava desacreditado que eu saía dali ileso, porque aquela mulher estava possessa. Quem olhava para ela via que ela não estava em si. E de repente uma testemunha se levantou e trouxe um envelope. Naquele episódio, muitos anos atrás, isso aconteceu. E ele disse que aquele homem puxou aqueles papéis ali de dentro e foi mostrando, e foi lendo, e foi falando.
E os papéis justificavam o pastor, inocentava ele de todas as acusações. E ali era comprovado verdadeiramente. E ele disse: meu xará, eu saí dali de cabeça erguida, eu saí inocentado, sem nenhuma acusação, inocentado para a glória do nome de Deus. Ele disse: e eu te falo, quando alguém te perseguir, não precisa tentar se justificar. Quando alguém te caluniar, não precisa fazer reunião para tentar se justificar. Se você estiver inocente, Deus vai levantar pessoas para te defender, e na hora certa o próprio Deus vai agir para te inocentar. E eu nunca esqueci desse testemunho. Fechando o testemunho, passou alguns meses, chegou alguém desesperado lá no templo 7 da igreja em Salvador. Pastor, minha mãe está doente, a mãe está no hospital, a mãe está amarrada lá em convulsão, se debatendo, espumando pela boca, a mãe está magra, seca, esquelética, e ela está de uma forma horrível. E a gente veio aqui chamar o Senhor para ir lá orar por ela, para Deus curar ela, libertar ela. E ele disse: eu vou lá. E quando ele disse: meu xará, quando eu cheguei lá, eu vi o estado daquela mulher, amarrada em cima do leito, pés, mãos, cabeça dela amarrada. E ela, quando ela olhou para mim, ela começou a virar os olhos e a rosnar, e sabe, as mãos assim, os dedos dos pés daquela mulher, uma caricatura horrenda, terrível. E eu me compadeci daquela mulher. E quando eu fui me aproximar dela para orar por ela, eu disse: foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar nitidamente aos meus ouvidos. E Deus disse: não toque nela e nem ore por ela, porque eu rejeitei ela e para ela não tem mais solução. Bicho, ele ficou sem acreditar. Como é que Deus vai falar um negócio desse? É uma alma. E ele virou de costas e saiu e foi embora. No final do dia, a igreja recebeu a notícia que ela faleceu. Eu nunca esqueci desse testemunho. Tu não precisa se justificar para ninguém, não. Amém, Deus. Você está devendo? Não, pastor. Então fique quieto. Fique quieto. Descanse. Fique tranquilo. Deus tem um exército dele na terra para te defender. Deus tem um exército preparado. O profeta Ageu pregou isso. Deus tem um exército que trabalha a seu mando nesta terra. Isaías pregou isso. O Senhor dos exércitos, ele trabalha em favor para livrar e guardar os seus escolhidos. Aleluia. Deus fez isso com Moisés. Defendeu. Moisés é sepultado em cima daquele monte. Antes do sepultamento tem esse episódio. Se você ler a história da morte de Moisés, Deuteronômio 34, não tem isso que Judas escreveu. Não tem. Não tem. Simplesmente ele, no 32 diz: Moisés cantou, ele compôs um cântico e cantou em cima do monte na presença de Deus. Depois, lá de cima, ele estende as mãos e abençoa todas as tribos de Israel. Depois disso, lá em cima do monte 34, Deuteronômio 34, Moisés é sepultado pelo próprio Deus. Está escrito: Deus sepultou Moisés. Não deixa de ser, porque o arcanjo estava ali, ele está a mando de Deus. Então ele executa a ordem de Deus, o mérito e a glória de Deus. E Judas, meio irmão de Jesus, vai escrever aqui rapidamente. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou proferir qualquer palavra de maldição. Simplesmente ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Satanás, o Senhor te derrota. É isso que ele está falando. Satanás, o Senhor é quem te repreende. Satanás, você é derrotado pelo Senhor dos exércitos. Perseguição, o Senhor dos exércitos acaba contigo. Calúnia, o Senhor dos exércitos, ele te expulsa. Inimigo que me persegue, o Senhor dos exércitos te repreende. É ele quem te dá a vitória. Esta semana é para você orar e você repreender o mal. Está repreendido.
E no nome de Jesus. Passou toda uma luta terrível. É só você começar a orar. Está repreendido. Em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus tu vai cessar. Em nome de Jesus as águas vão se acalmar. Em nome de Jesus está repreendido o vento impetuoso que luta contra a minha vida. Em nome de Jesus está repreendido a mulher que não cansa de falar mal da minha pessoa. Em nome de Jesus, vizinho, vizinha, que é o tempo todo tentando tirar minha paz, jogando coisas, falando coisas, fazendo barulho e tanta agitação, está repreendido esse inimigo de inquietação na minha vizinhança. E você vai ver que o mal vai cessar. Você não vai precisar viver de faz com o vizinho, com o colega de trabalho, com o irmão e irmã em Cristo Jesus, pessoas da família. Não. O sangue de Jesus te justifica e te purifica de todo o pecado. O Senhor tem um exército que trabalha a mão dele para te ajudar. Ele faz. Levanta a tua mão. Tenha medo não. Não tenha medo. Porque o teu Deus, Ele é o que existe de mais poderoso. Porque Ele não foi criado, Ele é criado. E tudo que existe afora Ele é criação. Então quem criou foi Ele comanda. E a tua vida não está fora do controle, do propósito divino, não. Deus tem cuidado de você, Deus está te assistindo, está te vendo. E ao mesmo tempo Ele está te guiando por esse caminho. Você vai chegar do outro lado. E lá do outro lado te espera uma mesa preparada, uma mesa farta. E os teus inimigos vão te assistir. Sentar em volta da mesa com tua família, com os mais chegados dos teus amigos, para celebrar o culto em ações de graça e degustar da bênção de Deus que está em cima da mesa preparada para você. Aleluia. Bendito e eterno Deus. Esta é uma semana, meu Deus amado, onde estamos clamando sobre o tempo. Está repreendido, a força do inimigo está repreendida, a calúnia está repreendida, a maldição está repreendida, a miséria está repreendida, a enfermidade está repreendida, a escassez está repreendida, a falta de fé está repreendida, a timidez está repreendida, o desemprego está repreendido, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, ó Pai. Envia a tua multiplicação, envia a maior abastança para esta vida, envia a tua abundante prosperidade, faz milagres extraordinários acontecer. Oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Quem crê no milagre, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Pegue na sua mão e uma oferta, uma contribuição. Pegue, se você tem, você pode. Você também tem liberdade, você pode ofertar via aplicativo bancário aí, tá bom? Não tem na porta, tem que ir no altar, plaquetas aí, qualquer outro. Fique à vontade se assim você quer contribuir. Faça isso sempre com alegria, sem nenhum pesar no coração, nem uma dor, nem uma angústia. E se porventura amanhã te faltar alguma coisa, se você lembrar da oferta de hoje, é somente para orar a Deus e pedir para Ele enviar abundância. Não é para lembrar já, se eu não tivesse dado lá na igreja, hoje eu ia ter, ó. Não, isso aí. Lembre-se sempre para orar a Deus. O Senhor sabe que eu contribuo. O Senhor sabe que eu te sigo. O Senhor sabe, é meu dever como uma serva tua. E a tua promessa. Aí você lembra, você fala, cadê a tua promessa? Eu colho o segundo plano. O Senhor repreende o devorador. O Senhor abre a janela dos céus e dela derrama a maior abastança. Eis aqui tua serva, eis aqui teu servo. Envia a tua abundância na minha vida. E você vai ver, Deus é fiel para responder. Deus é fiel. Bendito Deus e eterno Pai. Confirma o teu milagre, a bênção, a multiplicação e a prosperidade. Abre as portas para as tuas filhas, para os teus filhos. Não deixe esse inimigo maligno de derrota, de miséria, entrar na nossa vida, entrar na nossa casa e fazer o que ele quer. Porque o sangue de Jesus tem poder e todo espírito de miséria está repreendido em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Sai do seu lugar, vem à frente, você vai ofertar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te prospere, que haja abundância na tua vida, que aonde você colocar as tuas mãos, que as coisas dê certo, que vá bem. Aonde você chegar e colocar as tuas mãos, o que vier às tuas mãos para você fazer, que seja como a engrenagem de um relógio.
totalmente sincronizado com o propósito da vontade de Deus, que dê certo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante a tua mão. Oração da fé. Bendito e eterno Deus, te entregamos esse segundo dia de campanha. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. O Senhor é poderoso sim para resolver os negócios da nossa vida. O Senhor é poderoso sim para resolver os negócios da nossa família. O Senhor verdadeiramente é Deus e é poderoso para resolver as nossas questões financeiras, profissionais. Sim, ó Pai, o Senhor é fiel e é poderoso para fazer. Se alguém aqui tem alguma coisa para vender, eu oro e profetizo que no nome do Senhor Jesus Cristo, por esses dias, o Senhor vai enviar o comprador no nome de Jesus Cristo, aleluia. Ou se alguém aqui tem um propósito, um projeto de comprar, de adquirir alguma coisa, eu também oro e profetizo no nome de Jesus Cristo. Ainda que você não tenha condições, eu profetizo que Deus vai te dar condições, que não vai demorar. A porta vai se abrir e a bênção vai chegar nas tuas mãos e vai ser tua. No nome de Jesus, ó Pai, vai conosco e nos livra de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam: palmas que louvam e adoram Jesus. Venha à frente receber a unção com óleo. Amanhã nós temos culto evangelístico no clamor do meio-dia. Temos um pregador, vem lá de Acrelândia. Lá de Acrelândia, é terra boa lá. O evangelista Rafael Lima. Amanhã vai estar ministrando meio-dia aqui a palavra do Senhor e também vai estar